Paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, aqui estamos mais um dia, pela misericórdia, pela graça do nosso Pai, que vive e que reina para todo sempre, né? Mais um dia Ele nos deu para nós sobrevivermos aqui nessa terra e fazermos a diferença. Amém, amados? Vamos já pedir ao Senhor um bom dia? Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na presença do Senhor, Papai. Te dou graças, meu Deus, por mais um dia que Tu permitistes eu acordar, Pai. E eu assim peço a Deus que a Tua presença não me falte, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por mim, Senhor, eu oro, ó Deus, ao Senhor, por minha vida, por minha casa e pela vida de cada ouvinte que vai ouvir esta oração através deste canal no YouTube. Que todos sejam visitados e sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro ao Senhor Deus do céu, pedindo um dia próspero, um dia de paz, um dia de livramento, um dia abençoado para mim, para minha casa e para todos os ouvintes deste canal, em o nome de Jesus. Amém. Aqui já para pedir, né, amados irmãos, que vocês que ainda não são inscritos neste canal, se inscrevam, amados irmãos, neste canal. Ative o sininho da notificação todas, para que você seja sempre avisado quando eu colocar aqui um versículo bíblico, né, uma pregação, uma palavra. E todos os dias eu tenho feito o possível para que eu ponha aqui um versículo bíblico ou uma palavra qual o Senhor ponha no meu coração. Amém, amados irmãos? E sempre que vocês ouvem a palavra do Senhor, compartilhe com mais uma, duas, três pessoas, para que assim você também esteja a cooperar com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, amados irmãos? Porque, né, muitas das vezes a gente fica compartilhando mensagens engraçadas, mensagens, né, políticas para pessoas aonde não vai edificar, não vai ajudar em nada, né? Então vamos compartilhar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que aonde Deus chega, há libertação, há vitória na vida daquele que ouve a palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor, ela é ministrada por boca de homens e mulheres, mas a palavra vem de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus e a pratica, a obra de Deus acontece na nossa vida. Amém, amados irmãos? Vamos já ouvir o que o Senhor tem a falar conosco nesse dia? A palavra que o Senhor Deus trouxe ao meu coração, ela está no livro de 1 João, capítulo 2, e versículo 21 em diante. 1 João 2, 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sábeis é porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, amados irmãos, aqui o Senhor está nos falando sobre o anticristo, né? Se nós vermos lá, né, mais lá em cima, lá no versículo 18, onde o Senhor nos explica, né, que é sobre o anticristo, que é alguém usado pelo inimigo, que saiu de dentro de uma igreja, que conheceu a verdade, mas ele distorceu a verdade para pregar a mentira. Vamos lá ler o 18 para nós entendermos melhor. Filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não éramos de nós. Porque se fôssemos de nós, ficaríamos conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Entende, amados? O Senhor Jesus está nos explicando hoje, para que muitos, né, às vezes até aqueles que conhecem a verdade, às vezes até dá uma confundida, né? Porque
muitas pessoas se perguntam, né? Já para mim já perguntaram, mas e uma igreja tal que fulano lá tal que prega a palavra de Deus, ele saiu de dentro daquela igreja tal. Ele saiu daquela igreja, montou uma igreja para ele e ele modificou algumas coisas. Ele prega a palavra de Deus, mas modificou algumas coisas. Amados, através desta palavra, o Senhor Jesus está nos explicando que o anticristo, ele se manifesta na vida daqueles que eram de nós, porém, eles saíram de nós, porém não eram de nós. Assim Deus está explicando. Então, pessoas que estavam dentro da congregação ouviam a palavra do Senhor, esta palavra, aprenderam a verdade desta palavra de Deus, porém, ele reverteu esta palavra, modificou algumas coisas já usado pelo espírito do mal, e assim o maligno, né, manifestou ali o espírito e o poder do anticristo em sua mente, e ele desejou e cobiçou abrir uma própria congregação para ele. Então, baseado na palavra de Deus, mas porém não é a verdadeira palavra de Deus. Ele aprendeu de uma forma, mas na mente dele ele achou aquela forma não estava do agrado dele. Então ele pensou assim, eu posso ganhar almas, montar uma igreja, mas eu posso modificar esta palavra. Eu posso inverter. Assim, esta pessoa usada pelo poder maligno fez. Por quê, amados irmãos? Né? Eu não sou perfeita e não estou aqui para julgar ninguém, né? Mas através de alguns estudos bíblicos que eu fiz há muito tempo atrás, a gente aprendeu por dentro da palavra de Deus, né? E se a gente parar para pensar, a gente vai entender que realmente é. O porquê de uma pessoa que está servindo a Deus, e não a igreja, servindo a Deus numa igreja, um dia ela sentiu um desejo ela saiu da igreja porque não se acertou com o pastor, ou não se acertou com o obreiro, não se acertou com alguém. Ela saiu da igreja e aí foi abrir uma igreja para ela. Muitas das vezes, para enganar as pessoas, até põe o nome da igreja que ela estava. Só modifica algumas coisas. Por que a pessoa tem que sair da igreja e abrir uma igreja para ela, se ela está servindo a Deus? Se o Deus é o mesmo? Se o Deus que usa um pastor vai usar a todos? Se a palavra é essa, por que a pessoa tem que sair de uma igreja e abrir uma igreja para ela? O que a gente se entende com isso, amados? A gente se entende isso como rebelião. É uma rebelião. É se levantando, se rebelando contra a palavra de Deus, contra aquele ministério de Deus. Por quê, amados? Porque não é assim simples, Deus fala comigo hoje, eu vou lá abrir uma igreja. Ai, Deus falou para mim, vai lá abrir uma igreja. Né? Pode ser, há de ser, que há tempos atrás, Deus, né, até falava para pessoas abrir igreja, Deus manifestava com visões, com revelações, porque não haviam muitas igrejas, né? Eram difíceis igrejas, né? Mas hoje, eu não creio que há necessidade de abrir mais nomes de igrejas diferentes, porque já tem bastante, né? O que falta é pessoas servirem a Deus. Mas, amados, a palavra de Deus nos explica que houve uma rebelião uma vez no céu. Todos nós sabemos que Satanás, ele era um anjo de luz e morava no céu. Ele era responsável pelo coral. Ele era responsável pelo louvor no céu, Satanás. E ele, então, diz que ele era tão poderoso, tinha tanta unção, que o seu caminhar tocavam instrumentos. Ele era um anjo lá no céu poderosíssimo. Ele regia o coral no céu. Porém, Satanás se rebelou contra Deus porque ele se achou melhor que Deus. Ele se igualou porque Deus permitiu a ele poder, autoridade. Ele se igualou que ele podia ser Deus. Então, lá no céu mesmo, ele se rebelou contra Deus e lá ele já estava dominando.
sendo dono, sendo que quem criou o céu, a terra e quem criou a ele foi o próprio Deus. Mas ele estava se achando melhor que Deus. Portanto, ele já havia corrompido a terça parte dos anjos do céu, tinham já passado para o lado dele. Né? Estavam cegos espirituais e passaram para o lado dele. Portanto, sabemos que Deus, para que não criasse um conflito lá no céu, porque Deus é contra a briga, é contra a confusão, é contra fervo. Deus não gosta, Deus não se agrada disso, para Deus não ficar discutindo, brigando, ou então ter que dividir o céu com ele. Deus, então, jogou ele de lá. Lançou Satanás de lá, e todos aqueles que estavam passados para o lado de Satanás, aqueles anjos que ele já havia, né, corrompido a sua mente, Satanás, Deus jogou do céu, para que ficasse livre o céu novamente. Então, por isso, Satanás e seus anjos do mal foram jogados do céu para cá, aonde, né, Deus preparou um lugar para que eles estivessem lá no inferno, né? Mas sabemos que a atuação deles é aqui na terra em espírito, né? Então, o que Deus nos ensina? A pessoa que se rebela contra um servo de Deus, contra uma obra de Deus, ela está agindo com um espírito de rebelião. E daí, eles abrem uma outra denominação para eles abrem uma outra igreja, uma outra congregação, às vezes até põem o nome daquela mesma congregação e levam os fiéis, aqueles que estão do lado dele para lá, né? Não há necessidade disso, amados. Eu não preciso abrir uma igreja para mim poder servir a Deus e levar o povo para a igreja. Se eu posso convidar as pessoas para ir na igreja diariamente, através das redes sociais, pessoalmente, eu posso convidar as pessoas para ir na igreja a vida toda. Eu posso orar pelas pessoas, eu posso ministrar a palavra de Deus, eu posso evangelizar. Por que eu tenho que ter uma igreja minha para mim fazer isso? Isso é se levantar contra ministério, se levantar contra a igreja, contra pastor, se levantar contra a obra e a palavra de Deus. E Deus não se agrada disso. O nome dessas pessoas que fazem isso são pessoas usadas e tomadas pelo anticristo. Porque não há necessidade, amados, de fazer isso para fazer a obra de Deus, para servir a Deus, né? Mas então, amados, o que o Senhor nos ensina, o que o Senhor nos fala? Porque ele diz assim, ó, já é a última hora. E como se ouvistes que vem o anticristo, também agora, muito se vê que tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Entende? Porque o Senhor está nos explicando que há pessoas que eram de dentro de uma igreja. O anticristo não é de uma pessoa que não conhece Jesus. O anticristo não vem de uma pessoa que não conhece a Deus. Ele vai vir com teologias, com sabedorias, que conhece a Deus. O anticristo, ele vai se manifestar em forma de uma pessoa conhecedora de Deus, onde vai confundir muitas mentes, vai confundir muitas cabeças. E ele já está solto, porque nós vemos muitas pessoas que conheciam a verdade distorcendo, que sabiam a verdade e agora vivendo a mentira, porque aprendeu de uma outra forma a mentira, sendo que ela já sabia a verdade. Então o anticristo já está atuando, amados. Ele já está habitando. Mas nós temos que ter visão espiritual de Deus, porque o Senhor Deus nos disse aqui, vós que tens a unção do santo, sabeis tudo. Nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo de Deus para que nós não caia. Para que nós fique firme e continue firme a servir a Deus de toda a alma e o coração sem se corromper. Nós não devemos pensar assim, ó, as igrejas estão liberando tudo, tá tudo liberado, tá tudo igual, eu tenho que viver igual ao mundo para ganhar o mundo. Isso é uma falsa ilusão, isso é um pensamento do anticristo. Eu não tenho que viver com o mundo para ganhar o mundo, viver igual ao mundo para ganhar o mundo. Como assim, amados? Porque eu vou me deixar me corromper, viver igual ao mundo, que diferença eu vou ter? Então o Senhor está nos alertando que o anticristo já habita, o anticristo já age.
Mas nós temos que cuidar para que nós não se corrompa. O anticristo, amados irmãos, ele habita em pessoas conhecedores da palavra de Deus, muitos que estavam no meio de nós, porque o Senhor diz, estavam em nosso meio, mas não eram nossos, saíram de nós. Geralmente são pessoas que o anticristo toma, pessoas que estavam dentro de uma igreja, pessoas que conheciam a verdade, que conheciam a Deus, e elas, começam a debater com o pastor, com a igreja, com as normas, e elas se rebelam contra aquela igreja, contra aquele povo, e vão abrir uma igreja para elas ganhar um outro povo para Jesus, da forma que elas querem, não da forma que Deus quer. Você entende, amado irmão? Amada irmã? Então a palavra de Deus nos ensina que nem todos os que estão na igreja diariamente são pessoas enviadas por Deus, que querem servir a Deus, que vão permanecer. A maioria são pessoas que o inimigo usa para caçar conversa, para caçar fofoca, para causar discórdia, ou muitas das vezes dali mesmo sai um próprio anticristo. Porque as pessoas que abrem outras denominações, outras igrejas, são pessoas de dentro de uma igreja, que são conhecedores da verdade, porém eles não aceitam aquela igreja, eles não aceitam aquele trabalho, eles querem copiar dali, mas fazer o deles próprio. Por quê, amados? Se nós podemos servir a Deus numa igreja, em qualquer igreja onde fala da palavra de Deus, nós podemos servir a Deus, nós podemos cooperar, nós podemos pregar, nós podemos louvar a Deus, nós podemos servir a Deus, nós podemos evangelizar, ganhar almas para Deus. Não tem uma necessidade de eu abrir uma igreja para mim. Mas, se é bíblico, se Deus nos disse que o anticristo ia habitar, se desde lá do céu já Satanás quis mandar no céu, quis copiar Deus, quis tomar o céu, quis tomar a glória de Deus, Imagina aqui na terra, se Deus não agisse, se Deus não fosse autoridade, Satanás já teria tomado conta de tudo. Mas, amados irmãos, a palavra de Deus hoje ela está nos ensinando que nós devemos ter sabedoria, ter conhecimento, buscar a graça, o revestimento de Deus, para que nós não caia, para que nós não se corrompa, para que nós tenha visão espiritual, para não trocar o certo pelo duvidoso. Porque a palavra de Deus nos ensina sempre na Bíblia que no dia do julgamento final, onde vai ser julgado vivos e mortos, muitos pastores, muitos servos e servas de Deus aqui da terra serão lançados no lago de fogo e enxofre, porque vão dizer, Senhor, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, eu fiz a tua obra, e Deus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, amados, as pessoas dizem, mas e por que fulano está crescendo espiritualmente? Ele abriu uma igreja, ele está indo a Dante, ele isso e aquilo. Vai ter um julgamento. Um dia ele vai prestar a conta. Aí há pessoas que digam, amados irmãos, mas e as pessoas que não conhecem Jesus e que através dessa pessoa que saiu de outra igreja abriu um ministério para ela e as pessoas estão indo, estão se convertendo? Se a pessoa não é conhecedora da palavra de Deus e essa pessoa está pregando a palavra de Deus, esta pessoa se converter de todo o coração a Deus, ela está se convertendo a Deus. Se essa pessoa se converter a Deus, está servindo, adorando a Deus, ele está pregando a palavra, esta pessoa não tem nada a ver com o acerto dele e Deus. O acerto é dele com Deus. Por ele se rebelar contra servos e contra a obra de Deus, o acerto dele é com Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que não adianta eu fazer uma obra e esquecer a outra. Não adianta eu fazer um mandamento de Deus, seguir na risca e não seguir o outro. Entendeu? Eu tenho que fazer tudo, todos. Um só não basta. Então, se essa pessoa está pregando a palavra de Deus, está ensinando as coisas de Deus, e as pessoas, vêm e se convertem de todo o coração a Deus, e a pessoa não se corrompe com as coisas maus, essa pessoa está caminhando com Deus. Porém, ele, por já ter se rebelado contra uma igreja, se rebelado contra um servo de Deus, contra o ministério, ele tem um acerto com Deus. E se ele está pregando a palavra distorcida, ele também tem um acerto com Deus. Então, amados, ninguém escapa do julgamento de Deus, nenhuma obra, nada é oculto aos olhos de Deus. Mas hoje o Senhor está nos ensinando que nós que temos a unção do Santo Deus, temos que ter o discernimento e a compreensão do certo e errado para que nós não perca a nossa salvação.
Se nós aprendemos assim, se nós conhecemos assim, temos que ter a certeza de que Deus não muda. A Bíblia não muda. Até pessoas, pastores, pessoas importantíssimas mudaram a Bíblia, diz que já até tem outras versões, né? Mas a palavra verdadeira de Deus não mudou e nunca vai mudar. Quem já conheceu a verdade, se mudar, não foi Deus que mudou, não. Quem mudou foi nós. E se nós conhecemos a verdade, nós vamos pagar por ter se desviado da verdade. Amém, amados? Mas nós temos que vigiar, porque o anticristo já opera em nosso meio. O anticristo já habita nessa terra. E é nós quem temos que vigiar para que nós não perca a nossa salvação. Outra coisa que o Senhor nos diz aqui, ó, qualquer que nega o filho também não tem o pai. E aquele que confessa que tem o filho, tem também o pai. Então, ninguém vai a Deus se não for por intermédio de Jesus. Ninguém consegue a bênção, consegue a cura, a libertação, se não for por intermédio de Jesus. Porque Deus não atende ninguém. Deus é tão poderoso, é tão santo que ele não atende ninguém. Ele não tem como ouvir e atender as pessoas, porque ele é muito santo e poderoso. Mas é por meio de Jesus Cristo que veio na cruz e morreu por nós que nós temos a intercessão por Jesus para falar com Deus. E aquele que não reconhece Jesus como Filho de Deus, não adianta ficar implorando a Deus, orando, clamando a Deus. Se ele não reconhece Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não vai ver a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Aquele que pede e ora aos santos, às imagens, e não reconhece Jesus como o único mediador entre nós e Deus, esse não vai ter Deus na sua vida nunca. Porque primeiro nós temos que ser merecedor de Jesus. É a palavra de Deus que nos diz. A palavra de Deus nos diz, qualquer que nega o filho, também nega o pai. E quem tem o filho, também tem o pai. Então, se nós não confessarmos o Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador e único Deus, nós não podemos chegar até Deus. O nosso mediador único e o suficiente é Jesus Cristo. Não é anjo da guarda, não é Maria, não é Antônio, não é Pedro, não é José. É Jesus Cristo. Se nós reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos tudo para com o nosso Deus. Se nós pedir em nome de santos que não existem imagens, jamais nós vamos alcançar algo de Deus. Esta é a palavra que Deus nos ensina hoje, amados. Receba esta palavra, guarde no teu coração, medite e peça, amados irmãos, sempre em oração para Deus nos dar vigilância, para que nós não caia, para que nós não se corrompa. Nós temos que vigiar até com quem nós conversamos sobre Jesus. Nós temos que vigiar, porque o inimigo vem sempre colocar algo de diferente, um cisquinho no nosso coração, na nossa mente, para nós ficar duvidando às vezes da palavra do Senhor. Amém, amados? O anticristo já opera em nosso meio e a meta do anticristo é levar milhões de pessoas para o seu lado, porque assim milhões de pessoas que já conhecem a verdade se corrompem e se volta contra Deus e assim perde a sua salvação. Amém, amados? Se você já está na fé, já conhece Deus, fique na tua fé. Não se corrompa. Não é a placa da igreja que vai salvar ninguém, amados. O que vai salvar nós é nós seguir os mandamentos de Deus. O que vai nos salvar é nós fazer obras para Deus, trabalhar na obra de Deus e seguir os mandamentos de Deus. Não é a placa da igreja que vai servir, né? Deus permite as igrejas para que o povo conheça a Deus, né? Porque é através de uma igreja, pregando a palavra de Deus, que o povo conhece a Deus. Mas não é a placa da igreja que vai salvar ninguém. Amém, amados? Vamos já agradecer ao Senhor por esta palavra? Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças, meu Deus, por esta palavra maravilhosa, riquíssima, Pai. E eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha me dar visão espiritual, que o Senhor venha dar visão espiritual a todos os ouvintes dessa oração, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, a nossa mente espiritual, para que nós possamos entender e compreender os teus planos, a tua vontade para com a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que toda falcatrua, que toda cilada e flecha do inimigo
aonde o inimigo tem se levantado e armado, Senhor, contra aqueles que te servem, que te ouvem, aqueles que te obedecem, que o inimigo tem tentado corromper a tua igreja, corromper o teu povo, Senhor, que ele perca as forças em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra verdadeira, Pai, ela permaneça em nossas vidas, em nossos corações, e que a cada dia nós possamos encontrar mais força e sabedoria para te servir, Pai, e que nós não possamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, com a tua graça, com a tua misericórdia, que possamos caminhar, Senhor, até o fim, meu Pai, nos caminhos que o Senhor nos pôs, em nome de Jesus, amém.